Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo está trançado e longo. Hoje estou usando uma camiseta branca e sobre ela uma blusa verde num tom bem clarinho. Na aula de hoje, vamos estudar a opinião e os argumentos. Para isso, vamos ler e analisar um artigo de opinião. Vem comigo! Artigo de opinião é um gênero textual do campo jornalístico e midiático. Seu objetivo é defender um ponto de vista, opinião, ou trazer à reflexão uma questão, geralmente polêmica, e sustentá-la por meio de argumentos. Vamos ler um artigo de opinião, A Utopia da Desconexão. Vamos lá? Vamos relembrar o que é opinião e o que são os argumentos. A Utopia da Desconexão apresenta: opinião. É um juízo de valor, uma interpretação pessoal sobre um fato. Argumentos. Ideias que defendem, sustentam a opinião. Vamos ler o texto que está no seu material didático. Carioca 2, integrado, segundo semestre de 2022. Páginas 25 e 26. A Utopia da Desconexão. Esteve no Brasil, na semana passada, o escritor Yuval Noah Harari, conhecido mundialmente por seus livros Sapiens e Homo Deus. Tive a oportunidade de conversar com ele em 3 eventos distintos, incluindo um realizado no Congresso Nacional, com a presença massiva de parlamentares. Em uma das conversas, ele confessou que não tem smartphone. Essa revelação leva a pensar o que significa no mundo de hoje, para quem tem condições de pagar por conexão, não ter um smartphone. Uma resposta a essa indagação pode ser encontrada involuntariamente no documentário sobre a vida de Bill Gates, recentemente lançado na Netflix, O Código Bill Gates. O documentário é interessante. No entanto, o que mais me chamou a atenção é o fato de que Gates vive praticamente desconectado. Ele lê livros em papel, muitos, e dá a impressão de que raramente chega perto de um computador ou de um smartphone. Isso ilustra o fato de que, no mundo de hoje, talvez seja preciso ser um bilionário do nível de Bill Gates para se dar ao luxo de não ter smartphone. Como disse Harari, quando perguntei sobre isso, o maior símbolo de status no mundo de hoje é a desconexão. Se você tem um smartphone, significa que você tem um chefe. Pode ser seu marido, seus filhos ou colegas de trabalho. Podem ser também os próprios aplicativos. Por meio do aparelho, você está condicionado a ser acionado por alguém a qualquer momento. Harari diz que, apesar de não ter um smartphone, seu marido tem. E isso o protege de infinitas demandas que vêm através do aparelho. Segundo ele, abrindo tempo para que ele possa pensar e escrever. Perguntei também o que ele recomendaria nesse contexto de overdose de informação. Sua resposta foi justamente a importância de buscar proteger espaços de desconexão, criar santuários mentais. Momentos em que temos autonomia e tranquilidade para deixar a mente livre. Esse é, aliás, um dos principais pontos enfatizados por Harari. A humanidade, nos últimos séculos, teve um progresso imenso na área da saúde, com a invenção das vacinas e dos antibióticos e avanços em medicina e prevenção. Não por acaso, a expectativa de vida era de 49 anos nos Estados Unidos, no início do século XX, e hoje é de 78 anos. O problema é que, se avançamos em saúde física, em saúde mental não se pode dizer o mesmo, especialmente por causa da velocidade
da mudança atual. Casos de ansiedade ou depressão estão se tornando cada vez mais visíveis. Harari lida com isso meditando 2 horas por dia, além de partir uma vez por ano para um retiro isolado de ao menos um mês. Soluções que usualmente não são acessíveis à maioria das pessoas. No mundo em desenvolvimento, a situação é ainda mais paradoxal. Há, ao mesmo tempo, o desafio de conexão dos desconectados e de reparar os excessos da ultraconexão, tarefa cada vez mais difícil em um mundo em que a sobrevivência depende cada vez mais de estar conectado o tempo todo. No Brasil, conheço apenas uma pessoa que, tendo dinheiro, optou por não ter smartphone. E você? Quantas pessoas conhece? Agora, vamos fazer uma análise mais minuciosa desse texto? Vamos lá! A opinião é apresentada e devidamente fundamentada sem ferir a ética. É muito importante saber colocar a opinião com ética e respeito. A argumentação é o processo que envolve a defesa de um ponto de vista em situações de debate e discussão de ideias. Podemos construir a argumentação de várias formas. Vamos analisar quais os tipos de argumentos utilizados no texto que acabamos de ler. Argumentos apresentados em A Utopia da Desconexão. Exemplificação. Autoridade. Causa e consequência. Evidência, comprovação. Agora vamos marcar no texto cada um desses exemplos, cada um desses argumentos. A utopia da desconexão apresenta opinião. A desconexão é uma utopia nos dias atuais, ou seja, uma ideia muito difícil de alcançar, quase um sonho. Argumento de exemplificação. Uma resposta a essa indagação pode ser encontrada involuntariamente no documentário sobre a vida de Bill Gates, recentemente lançado na Netflix, O Código Bill Gates. O documentário é interessante. No entanto, o que mais me chamou a atenção é o fato de que Gates vive praticamente desconectado. Ele lê livros em papel, muitos, e dá a impressão de que raramente chega perto de um computador ou de um smartphone. Isso ilustra o fato de que, no mundo de hoje, talvez seja preciso ser um bilionário do nível de Bill Gates para se dar ao luxo de não ter smartphone. Este é um argumento de exemplificação porque ele utiliza Bill Gates, um bilionário, como exemplo. Quantos bilionários você conhece? Argumento de autoridade. Como disse Harari, quando perguntei sobre isso, o maior símbolo de status no mundo de hoje é a desconexão. Se você tem um smartphone, significa que você tem um chefe. Pode ser seu marido, seus filhos ou colegas de trabalho. Podem ser também os próprios aplicativos. Por meio do aparelho, você está condicionado a ser acionado por alguém a qualquer momento. Argumento de autoridade. Ele utiliza a palavra de um especialista, Harari. O professor Yuval Noah Harari é um historiador, filósofo e autor de best-seller. Hoje, ele é considerado um dos mais influentes intelectuais do mundo. Argumento de causa e consequência. Não por acaso, a expectativa de vida era de 49 anos nos Estados Unidos no início do século XX e hoje é de 78 anos. Argumento de causa e consequência. A elevação da expectativa de vida acontece por causa da velocidade da informação também para os avanços da tecnologia, na medicina e em todos os campos da atividade humana. Argumento de evidência, comprovação.
O problema é que se avançamos em saúde física, em saúde mental, não se pode dizer o mesmo, especialmente por causa da velocidade da mudança atual. Casos de ansiedade e depressão estão se tornando cada vez mais visíveis. O nosso excesso de conexão causa alguns problemas de saúde. Esse é mais um argumento que contribui para a opinião defendida no texto. É importante ler com atenção e destacar as informações apresentadas no texto. Vamos rever a opinião e os argumentos utilizados para defendê-la. Opinião: a desconexão é uma utopia nos dias atuais. Argumento de exemplificação: Bill Gates. Argumento de autoridade: Yuval Noah Harari. Argumento de causa e consequência: aumento na expectativa de vida. Argumento de evidência, comprovação: casos de ansiedade e depressão cada vez mais visíveis. É hora de revisar o conteúdo da aula de hoje. Na aula de hoje, aprendemos que artigo de opinião é um gênero textual do campo jornalístico e midiático. Seu objetivo é defender um ponto de vista, opinião, ou trazer à reflexão uma questão, geralmente polêmica, e sustentá-la por meio de argumentos. A argumentação é o processo que envolve a defesa de um ponto de vista, opinião, em situações de debate e discussão de ideias. Os argumentos podem ser de exemplificação, autoridade, causa e consequência, evidência, comprovação, etc. Agora, vamos ao desafio da aula de hoje. Desafio: leia o artigo de opinião A Ditadura da Felicidade nas Redes Sociais. Identifique a opinião defendida no texto e os argumentos utilizados para sustentá-la. Mãos à obra. A ditadura da felicidade nas redes sociais. Parece-me que há uma obrigatoriedade da felicidade, uma espécie de ditadura da felicidade via excesso de positivismo, coisa de uma geração de ressentidos. Achamos que devemos ser felizes o tempo todo. As pessoas sentem uma obrigação formal de mostrar felicidade como se fosse simples, uma mágica, bastando apertar botões do tipo amanheceu, sorria, ou através de emoticons de carinhas alegres. Picos de alegria são naturalmente confundidos com um estado pleno de felicidade e ocorrem sempre que o destino nos premia, seja com o nascimento de um filho ou a cura de uma doença, por exemplo. Dinheiro e conforto material engrossam essa embriaguez com a alegria. Já a tristeza é tão natural quanto o ciclo do viver. E a felicidade parece pertencer a um estado muito acima do limite humano. Envolve coisas da alma, do espírito, é transcendente, excede qualquer limite ordinário. Zygmunt Bauman, filósofo e sociólogo polonês, disse que não há uma linha reta para a felicidade, ou uma forma apenas para ser feliz. Bauman acredita que há dois fatores relativamente independentes que dão forma à vida humana. O destino, que é o apelido para as coisas sobre as quais não temos influência, e é o que acontece conosco, não foi causado por nós. E o caráter, algo muito individual, que você pode trabalhá-lo, mudá-lo. Boa parte dele está sob seu controle. Sócrates, lembra o polonês, considerava que a felicidade dele estava no fato de ele próprio, por sua própria vontade, ter criado a forma de vida que ele escolheu. Para cada ser humano há um mundo perfeito, feito especialmente para ele ou para ela. Ou seja, a felicidade é algo subjetivo, não segue um padrão linear. Então é isso, pessoal. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!